Amados irmãos, queridos amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus, nesta manhã que o Senhor Deus nos concede para a sua glória. Como todos vocês muito bem sabem, nós estamos no mês de setembro, e esse mês tem sido conhecido nos últimos anos como Setembro Amarelo, onde muitas entidades, muitos comunicadores, muitas pessoas se voltam para tratar acerca do suicídio e da depressão. E eu quero aproveitar o ensejo desse momento para falar um pouco com você hoje acerca do tema lidando com a dor do suicídio. E quero tomar como base um texto que tem sido uma fortaleza em tempos de angústia para muitos de nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse texto está na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, versos 6 e 7. Diz o texto: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na minha adolescência, na minha mais tenra juventude, eu era aluno na cidade do Crato, estudava em uma escola bastante conceituada daquela cidade, que era o Colégio Santa Teresa de Jesus. Guardo excelentes recordações do tempo em que ali estudei, lá pela década de 80 aproximadamente. Década de 80 e 90, mais ou menos, eu estudei ali. E naquela escola houve um dia que a coordenadora entrou em nossa sala de aula para dar um aviso muito importante, que o pai de um colega da escola, não um colega de classe, havia infelizmente tirado a própria vida, cometido suicídio. E ela então ali nos orientou que nós tivéssemos todo cuidado para que aquele aluno que estava indo estudar ali naquele dia não viesse a sofrer muito mais com aquela perca tão dolorosa que ele enfrentou. Era um aluno bastante conhecido da escola, um aluno muito inteligente, muito brincalhão e comunicativo. E então eu fiquei a pensar naquela situação. Então, no recreio, eu pude perceber aquele aluno passando e, obviamente, o seu semblante era muito triste e ele estava fechado e tinha uma certa ira no seu semblante. E eu fiquei com tanta vontade de falar alguma coisa para ele, mas eu não tinha intimidade para isso, eu não tinha preparo para isso e eu não tive coragem para isso. Mas ao mesmo tempo, eu deveria ter falado alguma coisa para aquele colega. Isso revela, queridos, que muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que estão sofrendo tanto e nós não conseguimos prestar-lhes o apoio devido. Principalmente quando é uma situação de tão grande dor como a perca de uma pessoa tão querida como o próprio pai e de uma forma tão difícil como através do suicídio. Isso costuma imprimir marcas muito dolorosas à família daquele que perdeu o seu ente querido de maneira assim tão esmagadora, tão destruidora. O suicídio, ele não põe fim apenas à vida daquela pessoa que atirou, mas ela imprime um grande sofrimento à família. E esse sofrimento, muitas vezes, não recebe o conforto necessário, o amparo necessário
e muitas vezes não tem a direção necessária para lidar com isso e superar essa marca tão profunda. Recentemente, eu tive a oportunidade de adquirir, para a glória de Deus, uma série maravilhosa da Editora Fiel, que é uma série em aconselhamentos, são opúsculos, livrinhos bem curtinhos, mas muito úteis. E um desses livrinhos tem como título Sofrendo com o Suicídio, Ajuda após o Choque. Foi escrito por David Powlison. E tem uma pequena parte desse livrinho que eu queria ler para você agora e quero então comentar o texto da nossa devocional essa manhã. O que você está enfrentando? Ele é escrito para pessoas que estão vivendo a dor de alguém que tentou suicídio ou tirou a própria vida de fato, e a família está perdida e sofrendo. Ele escreveu: você está passando por uma tempestade de emoções e sentimentos. Primeiro, você está sentindo a reação natural da dor profunda. Alguém que você conhece e ama faleceu. Então você sente o vazio e a tristeza da perda. Essa solidão é extremamente difícil. Mas o suicídio adiciona muitas outras reações dolorosas, além do coração partido que a morte traz. A morte foi auto-infligida. Você provavelmente também está sentindo uma ou mais destas emoções: confusão e desorientação. O que aconteceu é confuso e desorientador. O suicídio nunca é algo simples e fácil de se compreender. Provavelmente você ainda está lutando para aceitar a realidade dessa tragédia. Talvez você esteja sentindo raiva e traição. Por definição, o suicídio fere as outras pessoas. Então você talvez experimente sentimentos de raiva e a sensação de ter sido traído. Talvez você esteja lidando com culpa e responsabilidade. É normal se perguntar: eu poderia ter feito algo? Ou se eu pudesse ter feito isso? Ou por que eu não percebi aquilo? Ou talvez você esteja com medo de fazer a mesma coisa. O suicídio de alguém pode lhe causar o medo de fazer o mesmo a você. Talvez você esteja receoso de que possa estar também correndo risco de ter comportamentos suicidas. Você está encarando perguntas sem respostas, querido. Todas as pessoas que sofrem os impactos do suicídio lutam com perguntas como por quê? Por que isso aconteceu? Por que tinha de acabar nisso? Por que isso não pôde ser impedido? Mas não importa quais reações do suicídio, pois, no fim das contas, ele nunca pode ser completamente explicado. Você é deixado com perguntas que não podem ser respondidas, porque a pessoa que cometeu o suicídio, a única que poderia explicá-lo ou não, se foi. E então, queridos, eu quero dizer que se você está amargando a dor e a angústia em face dessa perca tão dolorosa, como conselheiro cristão, como pastor, o que eu posso dizer a você é que existe um lugar de refúgio para que a sua alma possa descansar em face da dolorosa perca que você está sofrendo. Muitos desses questionamentos talvez nunca sejam devidamente respondidos, mas tem algo que você pode fazer para lidar com essa dor. E esse algo é se voltar para Deus. O texto que nós acabamos de ler fala de alguém ou de pessoas que estão andando ansiosas, angustiadas, tristes e preocupadas. E na nossa ansiedade, nós nos sentimos sufocados, perdidos, com medo e sem forças de prosseguir.
Estamos muitas vezes nos sentindo arrasados pela perca, pela dor. E então o que fazer? O apóstolo Paulo aconselha aqueles irmãos a lançarem sobre o Senhor toda a ansiedade deles. E como se faz isso? Se faz isso conversando. Se você já visitou algum consultório médico para conversar, seja com um psiquiatra ou um psicólogo, é bem provável que você tenha se sentido muito melhor depois que você falou. Imagine então quão melhor você se sentirá quando você puder entrar no mais extraordinário consultório que existe, que é a presença de Deus, e poder deitar-se no divã da graça de Deus e poder compartilhar com o Senhor, que te ama como ninguém é capaz de te amar, que te compreende como ninguém é capaz de compreender, que te conhece numa profundidade e que se sacrificou tão extraordinariamente para te dar uma vida muito superior, uma vida eterna. Esse Senhor que te escuta sem te cobrar nada por isso, que tem as respostas certas, que tem o consolo eficaz, que tem a esperança rica para te oferecer. Ah, meu querido, nada contra conversarmos com quem quer que seja, inclusive isso é muito bom, mas não há ninguém que vai te ouvir tão bem quanto Deus. Se você está vivendo algum vale de ansiedade, ou se você está lidando com a dor excruciante de ter perdido alguém, vá ao Senhor e converse com o Senhor. E certamente a tua maior necessidade nesse momento é de paz. Se a sua alma gritasse em alta voz, ela gritaria: eu preciso de paz, pois há um Deus que pode promover essa paz no seu coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesses 12, 13 minutos de conversa que estamos tendo aqui, nós não podemos falar sobre tudo. Nós não podemos conversar sobre tudo numa questão tão complexa quanto a depressão e o suicídio. Mas eu sei de uma coisa: certamente a fé em Deus é um instrumento do Redentor para levantar o abatido e dar esperança ao que se sente perdido. E eu não tenho a menor dúvida de que aquele que busca ao Senhor encontrará a verdadeira paz. Eu não sei se você está enfrentando a dor da depressão. Eu não sei se você está enfrentando a via dolorosa de alguém que você tanto ama, um filho, um pai, um irmão, um vizinho, um colega de trabalho, um irmão em Cristo que tirou a própria vida. Eu não sei se você está vivendo essa carranca dolorosa da vida, mas eu sei que há um Deus pronto a te ouvir e que pode sarar as mais profundas feridas. Busque o Senhor e Ele te abençoará. Continuaremos falando sobre esse tema em outros vídeos nossos, mas não deixe de buscar o Senhor. Querido Pai, amado Deus, pedimos a Ti que nesse dia abençoes aqueles que estão sofrendo, estão passando por medos, angústias, solidão, pânico, que se sentem sem forças alguma para prosseguir, que estão com a alma enferma. Eu rogo ao Senhor que visite-os, que lhes dê a força necessária, que levante os abatidos e que sejam movidos à sala do trono e possam ter um tempo de oração contigo. E certamente
nós nos ajoelhamos em angústia e conflito, mas nos levantamos renovados em nossas forças. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. O Senhor te abençoe.